Olá, muito bom dia, queridos irmãos. Paz seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, a sua casa seja um dia abençoado para a glória do Senhor. Queridos, estamos falando sobre a caminhada e o caminho. A caminhada é o percurso da nossa vida em todos os quesitos. O caminho, em João 14,6, revela quem é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu estou falando aqui nessa palavra sobre a presença de Jesus em nossa caminhada. No percurso da nossa vida, em todos os quesitos, a presença de Jesus. Nós estamos acompanhando aqui o livro de Lucas, capítulo 24, 13 ao 35, que fala da experiência gloriosa dos dois discípulos que iam de Jerusalém para Emaús naqueles dias quando Jesus havia sido morto. E, amados irmãos, o final aqui é o seguinte: Jesus então se revela a eles no partir do pão. No partir do pão, na mesa, na comunhão, eles têm a revelação. Isso é, os seus olhos são abertos. E eles então, quando os olhos são abertos, eles lembram e falam assim, perguntam para o outro: puxa, porventura não ardia o nosso coração quando ele falava para nós as escrituras no caminho? Não acontecia isso, né? A visão traz lembrança das coisas boas. A revelação, quando a visão é revelada, irmãos, o que aconteceu é revelado. Jesus estava falando a eles das escrituras. Então as escrituras não ficam esquecidas dentro da revelação da vida de Deus em nossa vida. As escrituras não ficam esquecidas jamais na revelação do caminho em nossa caminhada. Agora, a visão restaurada tem um resultado. É impossível você ter uma visão e não ter resultado. Qual é o resultado da visão? Qual é o resultado de ver? Olha só, diz assim: levantaram e voltaram imediatamente a Jerusalém. Irmãos, eles não foram a Emaús apenas para partir o pão. Eles deveriam ter outros compromissos. Mas a partir da revelação, da visão, da clarificação, né, eles tomam uma nova posição. Qual foi a nova posição? Retornar imediatamente para Jerusalém. Porque agora eles têm a visão. Agora eles ganharam a revelação. Quando alguém ganha a visão, ganha a revelação, imediatamente o resultado do ganho da revelação é o encargo. O encargo de liberar aquilo que lhe foi revelado. Você consegue entender isso? A partir da revelação, arde o coração em compartilhar. Então, com quem eles iam compartilhar tão grande revelação? Obviamente, com os irmãos em Jerusalém, porque ainda muitos não tinham tido essa experiência. Aquilo estava muito recente. E eles tiveram uma experiência viva, direta e clara. Então, retorna para Jerusalém. Diz aqui, imediatamente eles voltaram para Jerusalém. E ali contaram aos 11 o que estava... contaram aos 11 e o que estava com eles reunidos. Todos os irmãos que estavam ali, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles quando partiu o pão. Então aqui está a revelação. Quando que Jesus foi conhecido por eles? Quando que eles tiveram a visão? No partir do pão, na comunhão da mesa. Então, é na comunhão, irmãos, que se ganha a revelação. Eu volto a frisar isso porque é muito importante. Muitas vezes existem pessoas que querem ganhar a visão, ganhar a revelação sozinho. Ninguém consegue, irmãos, ganhar visão, ter alguma coisa sozinho. Deus quer se revelar e Deus se revela na comunhão. Se você tem comunhão, você vai ter revelação. Se você preza pela comunhão, a revelação vai ser uma consequência. A visão tem uma consequência, é a revelação.
E nesse momento você pode entender comigo o que Deus tem, o que Deus quer para a sua vida. Qual é o desejo de Deus para a sua vida? É fazer algo diferente, algo maravilhoso, algo glorioso. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem algo para nós. Nessa comunhão, então, nós ganhamos a revelação. Na mesa, no partir do pão, acontece. Se neste momento sentar à mesa, vai ter revelação. Não é glorioso isso? E quando tem revelação, parte na sequência, então, o compartilhar. E os discípulos agora retornam. Eles voltam 11 quilômetros de volta. Irmãos amados, não era... Hoje, para andar 11 quilômetros, será fácil de carro, não é? Mas naquele tempo não era a pé. Eles iam voltar 11 quilômetros a pé. Eles não mediriam esforços para poder contar, para poder falar aquilo que lhe havia revelado. Então, qual que é o propósito hoje? É não medir esforços para falar aquilo que em nós foi revelado, para compartilhar aquilo que em nós foi revelado. E os discípulos, com o conteúdo da revelação, eles voltam e encontram os 11 reunidos. E não era só a reunião dos 11, a Bíblia diz aqui que tinha mais gente junto. A gente não sabe quantas pessoas tinham, mas ali eles chegam e começam a ouvir todo mundo. Sabe o que eu observo? Que os discípulos de Emaús, os 2 discípulos, não chegaram falando. Eles chegaram, todo mundo estava falando. Eles aguardaram a vez, o momento. E ao final da conversa, eles abriram a boca e disseram: sabe quando que a nós foi revelado a presença de Jesus? No partir do pão. Na comunhão. Ali foi revelado a presença de Jesus. A presença de Jesus, ela é revelada não no conhecimento. Como eu disse, não no conto da história. A presença de Jesus é revelada quando acontece a história. A história. Então é revelada a presença de Jesus. Abra o seu coração. Receba nesse momento tudo que Deus tem para a sua vida. Receba nesse momento a comunhão, a visão. Parte o pão. Jesus é o pão vivo. Esse pão, amados, que é Jesus, ele é compartilhável. Ele é bebível, comível. E ele está presente. Quando você come esse pão, ele te sustenta. E quando você abre a boca, ele é compartilhado. Então ore nesse momento comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor venha abençoar esse dia, essa manhã. Mais um dia em que a sua palavra, ó Deus, é liberada. Que o pão vivo que sustenta possa nos suprir, nos dar força para vencer mais um dia, mais uma semana, mais um tempo. Ó Senhor Jesus, santifica-nos e sustenta-nos, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.